Se me dessem um RQE, Gabriel, não precisa nem fazer prova, vem pegar amanhã. Eu juro por Deus do céu, eu não aceitaria. Não preciso. Eu ganho muito mais do que gente com RQE de rodo. Eu não entendo qual é a sanidade mental que ele tem, porque ele tá fazendo um desfavor pro mundo inteiro, cara. Você, colega médico que dá plantão, tem o mesmo problema de quem recebe o Bolsa Família. Briga em casa com a mulher por falta de dinheiro. Sejam muito bem-vindos ao The Med Podcast. E hoje eu tô aqui com um cara bem disruptivo da área de medicina, saúde. E até pra eu falar aqui, toda a carreira dele aqui vai ficar difícil, viu, meu? É um texto. Então, ele é médico especialista em emagrecimento, pós-graduado em nutrologia e medicina funcional integrativa, tem certificação pan-americana e europeia em medicina da obesidade, MBA em gestão e marketing. Ele é mentor de médicos e fundador do movimento Antiplantão. Com vocês, Dr. Gabriel Maia. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Fala, pessoal, tudo bom com vocês? Cara, é um prazer estar aqui, tá? Muito obrigado pelo convite. Eu fico extremamente lisonjeado de vir aqui pra gente debater de temas muito importantes, né? E falar de muita novidade, de como a medicina vem avançando e como as pessoas podem se beneficiar disso em vez de fazer o terrorismo, né? Show em de cima bola. de assuntos polêmicos. Isso Sensacional. aí. Cara, até cansei de falar esse texto aqui. E aí, meu? Tudo isso aqui, como uma foi? Uma jornada longa pra aprender a não depender de ninguém. Que maravilha, irmão. De Foi verdade, isso que assim, aconteceu. eu acho muito legal porque, querendo ou não, você é novo, né? E já tem tudo isso aí. E fora, assim, de verdade, eu acho que mais do que esses títulos que você tem, eu acho muito legal o jeito de você falar com o seu público e ser disruptivo, de verdade. Porque hoje em dia a medicina, ela tá muito padrãozão. Todo mundo quer fazer a mesma coisa, seguir a manada. E você pensa muito fora da caixa. Me explica aí, de onde que veio isso daí? De onde você pensou ser assim disruptivo e pensar fora da caixa, pensar em escala, pensar em venda, porque medicina também é como se fosse um sacerdócio, né? A galera acha que não pode falar de dinheiro, não pode falar de gestão, Sim, sim. escala, e você fala muito disso. De onde veio isso daí? Cara, na verdade, veio de uma certeza absoluta do que eu queria pra minha vida e do que eu não queria. É muito importante você saber o que você quer e o que você não quer. Então, quando você sabe muito bem o que você não quer, você vai fazer o que precisa ser feito para que você não permaneça naquilo ali que você não tá traçando pra tua vida. Então, eu sou o primeiro médico da minha família. Foi um esforço muito grande da minha família para que eu acessasse os ambientes corretos, para ter essa mentalidade de achar que era possível ser médico. E quando eu cheguei lá, terminei, me formei, eu me vi com obesidade, coisa que eu nunca fui. Fiquei obeso. Caramba, velho. Trabalhava 60, 80 horas por semana. Qualidade de vida horrível, dormia 3, 4 noites fora de casa. E eu tava, meu irmão, não foi pra isso que eu me formei como médico e ter o diploma mais pesado do país. Porque se for pra isso aqui, pra ganhar 20 mil por mês, Deixa quieto. você vai vender sapato na rua que você vai vender qualquer coisa, porque você vai ganhar esse dinheiro. Verdade. Não precisa você estar com essa responsabilidade inteira, tendo que ficar babando o ovo de político pra garantir escala subvalorizada, que Sim. é o normal. Total, É pra galera tá se matando aí pra receber R$80 por hora com 60 dias de prazo, meu amigo. Parece a Casa Pio. é verdade. É loucura, né? Não, eu vejo hoje, assim, que a medicina, ela se tornou algo que eu vivi também na área da saúde, né? Assim, muitas coisas aconteceram, então veio pulando de profissões e a medicina ainda tava meio que intocada, né? Tipo assim, a medicina ainda era muito... Eu tenho uma teoria sensacional pra falar sobre isso, tá? Os médicos, eles se ajudavam, era muito assim, era um clubinho, né? As outras áreas da saúde estavam ali se degladiando e eu via que medicina não. Mas eu tô vendo que tá indo pra esse nível, né? Eu tô vendo. É porque, na verdade, a gente tá vivendo uma era de transição na medicina. Isso só vai acontecer uma única vez. Você que tá vindo aqui e é médico, tem entre 30 e 40 anos, saiba que essa oportunidade você não vai viver de novo. Que oportunidade é essa, Gabriel? Agora os médicos estão entendendo que todos os outros profissionais da saúde já entenderam, que é ser protagonista da sua carreira. O dentista, quando ele entrou na faculdade, ele sabia, quando eu me formar, eu tenho que ter meu consultório. Sim. A biomédica, a esteticista, todo profissional da saúde, menos o médico. Porque foi contada essa narrativa para eles que se estudar a capacidade técnica seria o suficiente para eles serem muito bem remunerados. E hoje não é mais isso. Funcionou, mas hoje não é mais isso. Verdade. A gente sabe que o país vem de ladeira abaixo em questão de valorização de moeda e etc. E nunca que vai acompanhar a queda do país com a inflação e etc. com o salário do médico, né? Com a hora do médico. Então, o plantão que antes custava R$80 por hora, 20 anos atrás, hoje custa os mesmos R$80 por hora. Então, eu falo, né? Os nossos avós, eles pensaram em, não, vamos fazer medicina, dar meus plantões e comprar meus terrenos. Beleza, funcionava.
Depois veio a outra geração, que é, vou fazer um pouco de plantão, depois eu vou entrar na residência, vou fazer meu pé de meia e vou entrar na residência. Depois as pessoas estão querendo ir direto para a residência e agora nem para a residência. E aqui, por que é uma geração transicional, Gabriel? Porque os médicos que passaram no Enem, agora teve o Enem, né? Sim. Então teve uma galera que vai ser médico daqui a 6 anos. Total. Isso é inadmissível. Sim. É inadmissível pro Uber. Ele já sabe disso. Total, saca? total. Só que o médico, por muito tempo, achou que era o padrão e seguiu. Mas a galera que tá se formando agora, eles não pensam daqui a 6 anos receber esse dinheiro. E aí o que é que vai acontecer? Quem é que vai ficar nessa vaga? Quem tá hoje aceitando, né? Porque Quem tá hoje aceitando teve medo de fazer essa transição Sim. e assumir o protagonismo da sua carreira. E aqui entra o X da questão, porque você sabe que o sistema é foda. É demais. Se você for pesquisar, já liberaram agora vaga pra medicina sem vestibular pra quem é do MST. Eu vi em Pernambuco, né, cara? Por que isso? Porque trazer cubano de novo vai pegar mal, pô. Então, pô, não vou trazer cubano. Todo mundo vai saber que o cara é cubano, etc. Eu vou fazer uma campanha pra trazer cubano? Por que trazer cubano, Gabriel? Porque não vai ficar, gente. O médico novo que vai se formar daqui a 6 anos, ele não vai dar plantão. Só vai dar plantão a galera que vai ficar no MST e quem tem medo de fazer essa transição, velho. E o governo botou essa galera do MST pra ocupar essas vagas propositalmente, porque trazer cubano de fora pegou mal. E se eu boto o Francisco da Silva pra assumir esse posto de saúde, ninguém nem vai saber que ele foi ou não foi do MST. Tá tudo Sim. certo. A vaga tá ali, tem médico. E também eu acho que agora que eles estão querendo fazer essa nova OAB da medicina, né? Eu acho, minha visão, tá? Que quem não passar, eles vão colocar pra, tipo, ganhar metade do plantão nessas cidades bem distantes, como se fossem os cubanos, mas tipo, como você não conseguiu passar, eu vou te colocar aqui provisoriamente. Porque onde que vai essa galera? Cara, que pagou e não vai? Perfeito, o seu ponto de vista. Eu não tinha pensado sobre isso ainda, tá? E eu acho que faz sentido, pode ser que isso aconteça assim, tá? Você falando, a gente percebe que pode ser uma jogada que venha acontecer e talvez seja... Porque é um tapa-buraco, fala a Exato. verdade. Porque o certo é você qualificar e ver a qualidade da universidade. Mas eu concordo, tá? Vamos lá. Eu concordo. Aqui é outro grande X da questão. É por isso que você, médico, ainda tá dando plantão. Porque você não entendeu como é que funciona o jogo, velho. Os médicos, eles enchem a bola, enchem o peito pra falar, eu gero um resultado positivo pro meu paciente. Será? Não, e mesmo que gere, é o mínimo, porra! É. Então os médicos, eles têm que entender que saber a capacidade técnica é o mínimo. Verdade. Eles enchem a boca pra falar, eu faço isso pra gerar esse resultado tal pro meu paciente. Beleza, cara, isso é o mínimo. Se você quer fazer o Enem, saiba, você tem que ler. Se você quer ser médico, saiba, você tem que saber gerar um resultado positivo pro teu paciente. Mas aqui não acaba a sua carreira. Aqui começa a sua carreira. Para você ter liberdade de verdade, não é saber a capacidade técnica. Você tem que saber hoje capacidade técnica, posicionamento digital, gestão, marketing e vendas. Total. Quando você domina esses 5 pilares, aí sim você vai ter liberdade genuína para trabalhar na cidade que você quiser, no estado que você quiser. E, melhor de tudo, não depender de ninguém para pagar o teu salário atrasado e se for pagar, né? Maravilha, eu também acho que é isso e antigamente você, sendo médico, você tendo um diploma, você colocava lá na porta, lá na frente, doutor fulano de tal, enchia de gente. Hoje a gente não vê mais assim, né? Exato, cara. Então a pessoa tem que entender de marketing para atrair, engajar, saber de conversão, saber de gestão e às vezes eu falo sobre isso e muitos médicos falam o seguinte para mim, André, mas eu sou médico. Tá, mas você é médico, você vai ser empreendedor, queira ou não. Pode ser que seja um intraempreendedor, trabalhando para outra pessoa, mas ele vai ter que fazer dentro do CNPJ do outro. Muitas das vezes é PJ, então é dentro do seu CNPJ, mas você está trabalhando para o outro. Mas de qualquer forma, você vai ter que ser empreendedor, né? Porque o médico é empreendedor. Sim. Vendendo a imagem, vendendo... É porque quando a gente fala de venda... Já gera uma relutância, né? O médico fala, não sou vendedor. Mas cara, você tá vendendo hora. Lógico. Às Primeiro, vezes ele é um vendedor ruim, né? Tá vendendo a hora dele por R$80, mas ele é vendedor. Não é verdade? Então, aí é o que tá. Tem que abrir a mente pra entender que, igual você falou, o básico é você ser técnico, você saber a parte técnica é o básico. Quando os médicos entenderem isso, a classe muda. Então, aí ele tem que entender, e eu acho que a Universidade de Medicina não mostra isso pra gente. A gente tava até conversando aqui nos bastidores antes. Forma a gente pra trabalhar na UBS. Essa é a realidade, pra fazer plantão. E nem sempre você vai querer isso. Principalmente quando você souber a realidade de uma UBS. Você pode até ir por conta de, meu propósito, ajudar as pessoas no início. Mas quando você vê que não te dá uma assistência pra isso e nem remuneração pra isso, aos poucos você vai querer sair desse cenário. E pra sair desse cenário, a gente tem que entender que o médico não foi preparado pra isso.
Ele vai ter que fazer uma Exato. mentoria, ele vai ter que fazer um MBA, vai ter que fazer outras coisas que a maioria dos médicos não entende que tem que fazer. Quer saber sobre gestão, sobre escala, sobre marketing. Tem muitos médicos que não sabem. Qual que é a sua conversão na clínica? Quantos a sua secretária atendeu? E quantos de fato você chegou a atender, que ela converteu numa consulta? Nem sabe, vai totalmente aleatório. Totalmente Se aleatório. vir, beleza. Se não vir, beleza. Quantas vezes eu já mandei um WhatsApp em clínica que não me responderam? Fui responder depois de 3, 4 dias. Não sabe nem o que é CRM, o follow-up? Sabe nada. Então, assim, eu acho que o médico que pensar da forma que você pensa, por isso que eu tiro o chapéu, porque você é um cara novo, tá cheio de qualificação, e a gente vê também seu Instagram, vê que você mentora outros médicos. E o médico que pensar dessa forma, sim, ele vai sobreviver no mercado de boa. Sobreviver não, cara. Vai viver o Vai extraordinário. viver o extraordinário. Agora, assim, o médico que tá nessa mesmice de achar que vai ficar, ai meu Deus, eu vou sair da faculdade, tenho meu carimbo, já vou estourar. Não, eu mas tenho na até verdade, pena. cara, eu acho que ninguém nem pensa isso mais não, tá? Vou ser muito sincero pra você. Eu acho que ninguém pensa Ah. que vai sair da faculdade bem de vida, não. Então, eu vou te falar porque eu tô lá, né? Você tá lá, né? Você tá sabendo. Pode ter uma galera desavisada ainda, né? E o que eu vejo, tá? Eu tô falando a minha percepção. Sim, claro. O que eu vejo é que eles acham que eu sou doido. Porque eu penso dessa forma, né? Sim, tá Eu que sou dentro do mercado, empreendedor, eu penso meio diferente. A galera ainda pensa em, tipo, sair, plantão, sair, trabalhar num grande hospital. Eles não têm essa ideia. É muito poucos que São muito pensam poucos, em empreender. É muito Total, poucos. total. Mas não é porque eu acho que eles não pensam, é porque eles não foram... Doutrina. tipo assim, eles foram ensinados ao Pô. método da universidade. Ó, eu tô trabalhando pra isso, trabalhar num grande hospital. Foi ou doutrinado a se capacitar cada vez mais tecnicamente pra trabalhar pra alguém. Sim. Cara, a capacidade técnica é tão mínimo que na minha mentoria eu entrego tudo o que eu faço no meu consultório pra começar a mentoria. Que é o seguinte, você não sabe o que fazer, colega? Utiliza qualquer coisa do meu arsenal terapêutico pra você sair do plantão em menos de 100 dias. Essa é a minha pegada. Aí eu Uhum. ensino lá dentro os injetáveis, implante hormonal, emagrecimento. Porque hoje em dia no mercado você vê o quê? Muitos médicos se iludem com isso. Curso de emagrecimento, curso de lipedema, curso de injetáveis, curso Sim. de hormônio, curso de implante. Mas é o que você falou, não é a capacidade técnica, cara. Se eu te ensinar implante, você não muda de vida, fique sabendo. Como é que você vai atrair esse público? Como é que você vai manter esse público com você por mais tempo? Como é que você vai vender do modo certo para esse paciente? Então não é a capacidade técnica, cara. Sim, total. Então eu chego lá logo de cara, dá mais de 150 mil reais de curso, porque eu sei porque eu fiz tudo separado, que o mercado entrega assim. Aham. Então, emagrecimento, injetáveis, nutrologia, tudo conduta, de maneira simples, prática, objetiva e direta. Eu entrego isso, cara, como se fosse nada. Sim. Pego, você que sabe lá como é a clínica, já sabe todos os procedimentos que tem lá, aquilo tudo eu ensino. Prá, Uhum. mão beijada, tudo, brau. Em um mês o cara sabe conduzir, em um mês ele sabe conduzir 100% de toda a parte técnica da medicina. Nossa. E aí, Gabriel, a mentoria é isso? Não. Agora começa. Isso tudo é só pra você saber gerar um resultado positivo pro teu paciente. Porque Uhum. se você não faz isso, você nem joga Que é o jogo. básico, né? Que é o básico. E aí depois entra o jogo de verdade pra você ganhar dinheiro. Posicionamento digital, gestão, marketing e vendas. Agora, doutor, deixa eu te perguntar um negócio. O que você acha em relação à RQE? Porque tem muita gente que fica bradando. Eu não sei se eu faço isso aqui no Red Down Corte polêmico. Então, você quer ser cancelado ou não? Perguntar meu vídeo maker, eu falo ou não falo? É o seguinte. Vamos Porque falar assim, que é mentira. eu vou falar de verdade, assim, o que eu vejo, tá? É que tem muito médico que fica bradando isso, né? Tipo assim, tem que ter RQE. Ou, tipo assim, é um cara frustrado. Tô falando minha percepção. Eu também não tô nem aí se cancelado. Eu acho que a gente tem que falar a verdade, né? E principalmente pra quem quer ouvir a verdade. Quem não quer ouvir, bullshit. O que acontece? Eu vejo cara que às vezes tá frustrado. Ele tem vários RQE. Só que ele não abriu um negócio dele ou não tem o resultado que ele esperava. Ele trabalha pra vários hospitais. É um cara muito bom tecnicamente. Tem vários RQEs. Só que, de fato, você acha que é o maior diferencial o RQE ou tudo isso que a gente tá falando para um cara que sai da universidade, tudo isso que a gente tá falando sobre marketing, sobre gestão, sobre como entregar, de fato, algo diferencial pro cliente, pro paciente, como, tipo assim, um exemplo, fazer uma pós-venda muito efetiva, fazer deixar o cliente ali com aquele efeito Disney, sabe? Sim. Deixar ele muito feliz com o resultado, porque o resultado é básico. Só que RQE, de fato, é um diferencial? Nenhum. RQE não é um diferencial. O diferencial é você saber lidar com pessoas. Ponto. Top. Então, antes do médico querer ser médico, ele tem que saber lidar com pessoas. A partir do momento que você sabe lidar com pessoas, o RQE pouco importa. Não queria nem falar isso aqui, mas eu vou falar e vai gerar um corte legal.
Na verdade, eu tenho Total. hoje 110 médicos na minha mentoria, Olha aí. bota pelo menos 40 a 50% são pessoas com RQE. Então, Gabriel, por que tu não aceitaria de mão beijada pra mostrar pra você que você não precisa, pra ganhar muito dinheiro, ser rico e fazer o bem pro teu paciente? Olha aí. De fundo do meu coração, hoje, com o que eu trabalho, com o propósito que eu tenho, que é tirar 10 mil médicos do SUS, eu prefiro não ter RQE para criar uma representatividade para esses 10 mil médicos que eles também não precisam disso para viver o extraordinário. Entendi. Então, eu tô falando aqui de uma maneira muito sincera que eu não aceitaria. Uhum. Porque para mim não mudou nada na minha vida. Na verdade, mudou. Foi muito melhor. Eu antecipei muita coisa na minha vida. Show de bola. Maravilha. Esse é o meu pensamento também. Assim, não dizendo que você que tem um propósito de ter uma especialidade não é necessário. Não é isso Calma, que a gente calma. tá falando. Calma também, se não corta, vai ficar muito errado. É. Existem especialidades que o RQE vai ser fundamental. Ponto. Sim. Aí a gente não tem o que discutir. Tá? Sim, total. Você quer Uma ser cirurgia. ortopedista, você quer ser neurocirurgião, você quer ser cirurgião cardiovascular. Ai, meu brother, me Não ajude tem a te como. ajudar, né? Eu sei que o alvo precisa ser dito porque tem muita mula na internet. Sim, sim, é. Mas vai depender da especialidade. Tem Não, e especialidades eu que tô dá pra dizendo assim que também não exclui aquele cara que quer fazer porque ele fugir. acha que quer fazer. Lógico, Não lógico. é isso que a gente tá falando. A gente tá falando é que não só quem tem RQE que vai ser o destaque. O que eu tô querendo dizer e que o doutor quer dizer, tenho certeza que é isso, é que apesar de você não ter, você pode ser melhor do que quem tem. Porque quem tem, às vezes não fez o que você fez, não tem a expertise que você tem. Então, você saber falar na internet... Às vezes o cara só estudou pra uma prova, gente. Entendeu? Então, eu acho que assim, fez igual um concurso público, né? Ficou ali vários dias estudando e Quer dizer passou. Talvez se a prova fosse outra prova, ele nem fosse especialista. Show de bola. Então, você que tá gostando aqui do papo, já curte, compartilha, comenta pra gente saber aqui o que você achou do Dr. Gabriel aí, pra gente convidar mais vezes, né, também. E agora, antes da gente começar aqui o outro papo que a gente tem do próximo bloco aqui, eu quero falar do nosso patrocinador, que é o Teste de DNA Origem, tá? Você que é médico, né? E quer escalar mais o seu ticket médio aí, quer saber como ter um teste genético, um mapeamento genético com a sua própria marca, eu vou te mostrar aqui o nosso patrocinador, que é o Origem DNA Test. Esse teste aqui, você tem lá na clínica, né? Tenho, uso e recomendo e também indico para os meus mentorados. O que acontece? Esse teste aqui, gente, com a saliva do paciente, você vai fazer no seu próprio consultório, vai conseguir melhorar o seu ticket médio e você também vai analisar 237 características de predisposições que esse paciente possa ter. Então, vai ter uma conduta mais coerente com o que você fala para ele. Por exemplo, hoje a gente fala muito, né, sobre medicina da precisão, medicina personalizada. Você quer algo mais personalizado do que ter um teste de DNA, um mapeamento genético do seu paciente e com a sua marca? Então, você que gosta disso, você que gosta desse assunto, quer saber mais sobre o teste genético, a gente vai deixar um QR Code na tela e na descrição também aqui do vídeo, você vai encontrar o link para falar com a nossa equipe aqui, beleza? Então, Origem DNA Teste, mapeamento genético com a sua marca, beleza? Vamos aqui então continuar. Eu acho que eu vou fazer perguntas aqui para você ser cancelado, cara. Será, hein? Será? Vamos lá. O que você acha de plantão? Você acha que plantão, o cara no começo tem que fazer plantão? Ou você acha que bullshit, não precisa disso? E quem faz plantão é feliz? E me diz aí. Meu pai fala isso, né? Meu pai fala assim, cara, e aí? Qual é o teu objetivo? Você vai acabar com o SUS, né? Que fala pra galera sair dos plantões. Mas é porque não faz o menor sentido, né? Então, assim, antes de você querer ser herói da nação, você tem que ser herói da sua própria vida e da família dos seus, da sua família. Certo. Não adianta você deixar de se valorizar, desenvolver um burnout, não conseguir propor o melhor e a segurança que você gostaria para a tua família, para estar trabalhando para um governo que te paga R$80 por hora, R$70 por hora, com 60, 90 dias e às vezes nem paga. Então, assim, na verdade, cara, é muito mais simples do que a galera acha que é. Não faz o menor sentido. Se as pessoas entenderem que não faz o menor sentido, essa polêmica ela vai por água abaixo no estalar de dedos, né? Então, hoje os médicos estão achando difícil isso, porém eles ficam com raiva quando vê outro profissional menos qualificado fazendo os mesmos 20, 30 mil reais que ele faz no plantão. E aí, no lugar dele entender que é porque a fonte pagadora dele, que é o governo, o sistema, nunca vai valorizar ele e o país está num ritmo decrescente acelerado,
esse vai ser o final. Em vez dele falar o que é que eu preciso fazer para jogar a nova medicina, para entrar no novo mercado, ele fica criticando, achando que o problema é que quem faz muito dinheiro, médico inclusive que ganha muito dinheiro, tá fazendo algo de errado. Tipo assim, direto, né? Porque como eu gosto de empreender, lá na faculdade o pessoal fica me chamando, você vai ser nutrólogo, né? Tipo assim, fica zoando, né? Vai ser vendedor de soro. Eu falo, cara, eu prefiro ser vendedor de soro do que vender o mesmo soro lá no plantão. Porque, sei lá, quando você estiver lá no carnavalzão, que a galera chegar de ressaca, o que você vai dar? Você não vai dar soro? Você vai ter que dar soro. Beleza. Só que você vai estar ganhando 600 conto num plantão lá, porque você vai ficar brigando, né? Você vai ficar brigando lá por aquele plantão, e aí vai falar assim, pago 600 reais um plantão que eu passei. Aí eles vão ter que receber. Na verdade, aqui é mais profundo, mas também é simples, cara. É psicologia humana pura, né? Isso acontece por conta dessa fase de transição geracional dos médicos, que a gente veio falando aqui anteriormente. Uhum. O que é que acontece? Hoje a gente está vivendo uma era onde existem os médicos mais ricos e mais pobres do país vivendo no mesmo bairro, às vezes no mesmo prédio. Um já entendeu que pode ser protagonista da sua carreira e o outro ainda depende do governo como fonte pagadora do seu salário. E aí o cara que assumir o protagonismo da sua carreira, ele vai para 100, 200, 300, 400 mil de faturamento. Isso aconteceu 108 vezes na minha mentoria em 8 meses de carrinho aberto, com meus mentorados. E o que é que acontece? Eles precisam entender que o sistema hoje, ele vai fazer com que você sempre acredite que se capacitar mais tecnicamente vai ser o que vai gerar para você o retorno financeiro que você quer. Porém, como ele sendo a sua fonte pagadora, né? E aí o que é que acontece? Qual é o grande X da questão? Isso aconteceu dezenas de vezes na minha mentoria. Eu pego um mentorado ganhando 20 mil reais por mês e eu transformo em 200 mil reais por mês. Isso assim. Quantos anos, Gabriel? Às vezes 2 meses. Olha só. Sério, tá? E aí ele vive uma outra realidade. Só que onde é que eu quero chegar, tá? E por que isso acontece? Vai virar nutrólogo, etc. Porque se eu pego um médico que tá ganhando 20 mil por mês e transformo ele em 200 mil por mês, agora, em um mês, ele ganha o que o cara ganharia em um ano. No modelo tradicional. Sim. Porém, em um ano, fazendo 200 por mês, é o que equivale a 10 anos ele dando plantão no tradicional. 2 anos, 20 anos. 5 anos, 50 anos. E onde é que eu quero chegar? Aí você entra, vai fazer sua nutrologia, seja lá qual for a área, mas vai ser protagonista da sua carreira. Em 2 anos tem um resultado financeiro que ele vai ter em 20, aí ele vai olhar pra você e falar, onde é que ele roubou? Tá fazendo errado. Tá fazendo alguma coisa errada, falcatrua, tá roubando. E sabe por que isso é psicologia humana? Porque é uma forma dele se comportar, porque ele vai falar, esse lugar de quem tem esse resultado é de quem faz algo de errado e eu não faço nada de errado. Sim. Então é melhor ficar aqui no meu lugar, porque aquilo ali não é pra mim. Eu não sou esse tipo de pessoa. Uhum. Mecanismo de defesa. Né? Então, e muito médico fala assim, tem que ter muita coragem pra empreender. Pelo contrário, tem que ter muita coragem pra ficar no plantão, meu velho. Total, verdade. Total. Então, assim, quando eles entenderem que a maior insegurança da vida deles é continuar dependendo do governo como fonte pagadora do seu salário, porra, velho, o jogo foi... Aí eles vão falar assim, mas qual que é o risco? Qual que é o risco? É o risco do cara chegar lá e te dar uma cadeirada, que a gente viu aqui, né? João Pessoa, foi Campina, né? Sim. Que a mulher recebeu uma cadeirada. Sim. Ameaça, né? Você não ter o suporte de, às vezes, chegar uma emergência, você não ter nem medicamento, nem suporte, nada lá. É esse tipo de risco, é o risco. Eu prefiro o risco de empreender, com né? certeza. Porque o risco, pelo menos, ele tá ali 100% dependente de mim, do meu trabalho e do meu esforço, né? Então, e a gente sabe que o trabalho devolve. Se você fizer um trabalho bem feito, ele vai te devolver, né? Show de bola. Tem uma comparação que eu faço que vai gerar um corte muito legal também. O que é que acontece? Tá? Muito profissional médico tem medo de julgamento de outro colega médico. Só que a verdade é que o julgamento vai acontecer 100% das vezes. Quer ele faça ou quer ele não faça. Isso aqui é muito polêmico, mas é verdade e a verdade é dura. Do jeito que todos nós achamos aqui um absurdo você achar que depender de um Bolsa Família faz sentido, eu quando olho um médico que não quer dar plantão, mas fica com medo e aceita os 800 reais do plantão como se fosse um Bolsa Família, velho. Total. Então você, colega médico que dá plantão, tem o mesmo problema de quem recebe o Bolsa Família. Briga em casa com a mulher por falta de dinheiro. Cara, esses dias eu fiz um comentário, né? Porque às vezes eu caio nessa meta de comentar, né? Algumas coisas, né? E eu fiz um comentário em relação a isso. Eu acho que foi até do Dr. Gabriel Almeida lá, que a galera tava metendo o pau lá nele, falando de Monjaro falsificado e tal. E aí eu comentei um negócio, e aí eu comentei mais ou menos assim. Eu falei assim, quem reclama dele é porque tá se lascando num plantão.
E aí, vários médicos. Mas daqui a pouco sua família que tá dependendo de um plantonista. Eu fiquei pensando nisso, né? Porque ele falou, né? Eu falei, pô, primeiro minha Lógico, família... minha empresa depende de quem tá ali também recebendo o salário mínimo. Mas eu fiquei pensando assim, pô, minha família vai depender de um plantonista? Não, porque graças a Deus eu pago um convênio, beleza, mas o cara vai estar num plantão do convênio, né? Será? Talvez. Mas o que eu quis dizer é que a pessoa que reclama dele, ou tava falando mal dele, é porque ela sente inveja, que é aquilo que você comentou quase agora, né? Porque ela fala assim, como eu não consigo ter esse resultado, o que ele tá fazendo, porque ele é um cara, tipo assim, no mercado a gente sabe, ele é gigante. Então o que ele tá fazendo é algo de errado. Então aí eles pegaram esse corte do G1 lá, que falou mal dele, né? Sim. Aproveitaram e agora é meu momento, né? Pra descascar. E eu vejo muita gente fazendo isso, né? Como eu não tenho um resultado muito bom, eu vou lá e falo mal do outro. E antigamente eu não via isso na medicina. E hoje, como a medicina tá nesse perfil de, tipo, de escassez, né? Tipo assim, a galera ali tá meio que começando a se degladiar por causa de escala e tal. Eu acho que tá caindo nessa vertente que eu não acho saudável pra medicina, de verdade. Eu acho que, assim, se eu não gosto do que você faz, minha percepção, eu falo pra você, no particular. Mas eu vejo que a galera mete o pau, e principalmente dessa área de nutrologia, emagrecimento. Eu sou muito simples com isso, sabe? Eu sou muito simplista pra resolver esse problema. A salvação é individual, meu amigo. Então, se eu tô com consciência tranquila, meu paciente tá gostando do resultado, tô com consciência tranquila que eu não tô fazendo nada que o paciente não precisa, que eu tô fazendo com segurança, quem tá achando ruim, meu irmão, resolva seu BO, velho. Não é comigo, não. Então, assim, pra mim isso se resolve muito rápido. Se estão achando certo, se estão achando errado, eu pouco me importo. Na verdade, eu amo os haters, né? Toda vez que algum hater aparece lá nos meus comentários, eu fixo ele, né? Pra você aí que quer engajar mais, pegue todo o seu hater e fixe ele nos comentários e responde com um textão. Porque todo mundo gosta de uma fofoca, né? Então todo mundo vai parar pra ler e ali ativa o algoritmo. Então você, hater, saiba que vocês me ajudam pra caramba. Beijão, tá? Comenta aí. Esse ano vocês botaram alguns carros no meu bolso. Fala pra eles comentarem, por favor, hater. Comenta aqui, eu odeio o Gabriel. Por favor. Vamos lá. Eu queria que você falasse sobre aquele vídeo que você fez do morango, pra gente concluir essa parte aí. Me fala como é que foi a ideia, como que surgiu aquilo lá e o que deu bastante engajamento, né? Bastante visualização. Cara, ele foi polêmico pra caramba. Eu fiz um vídeo, pra vocês que não sabem, eu fiz um vídeo mostrando que dava pra você levantar os R$800 de plantão de diversas maneiras mais fáceis que trabalhando com plantão, né? E eu fui pro semáforo com morangos do amor. Eu vendi praticamente R$800 de morango do amor em 56 minutos. E aí todo mundo ficou perguntando, Gabriel, e o custo, e o custo, e o custo? Lógico que eu sei que faturamento não quer dizer que é lucro. Existe um custo. Minha irmã é confeiteira há mais de uma década, então eu sei mais do que todos vocês. Eu fiz com ela os morangos do amor. Então, o custo, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que tinha sido R$117, um negócio desse que mostrava, foi 56 minutos para levantar R$800, contra 12 horas para receber 800 com 60 dias do plantão. Vocês precisam fazer conta ainda de custo, lucro e 60 faturamento? Dias, entre aspas, né? Tem prefeitura que nem paga, né? Exato. E aí eles faturamento não é lucro. Colega, é simplesmente 12 vezes a mais. Não precisa fazer essa conta, senhor matemático. Para bom entendedor, meia palavra basta. Não, e o cara que faz o plantão, ele tem o custo do carro. Total, exato, cara. Tem o custo da sua saúde, da alma que vende pro capeta. Tem um monte de coisa. Tem muito custo. Tem pacto. Mas eu achei a ideia bem legal, porque você pegou o gancho da época do Morango do Amor, né? E foi legal, e é interessante, né? Os médicos, eles ficaram envergonhados. E minha postagem, ela foi derrubada do meu perfil com... Sério? Sim. Caramba. Foi derrubada do meu perfil com 3 dias de postagem. Denunciaram, muitas denúncias em pouco tempo. Provavelmente rolou dentro de um perfil de hospital de um grupo médico. E aí eles 5, 10 pessoas no mesmo momento foram fazer a denúncia e aí caiu. Mas não mudou nada na minha vida, na verdade. Eu postei de novo depois de um mês. E desse um mês depois que eu postei, foi o contrário. Vieram muitos comentários positivos. Mas na primeira vez veio muito hater. A verdade dói, né? Quando ela chega. Sim, sim. Show de bola. Agora eu queria falar com você sobre a medicina em si e falar sobre escala. O que você acha que hoje pode se fazer dentro de um consultório para melhorar? Hoje a gente sabe, né, que se o cara vender consulta, ele também não consegue atingir um patamar bacana, porque tem uma quantidade de horas, né? Assim, por exemplo, quando a gente fala de plantão, o cara tem X plantão para dar, né? Ele não consegue escalar mais do que isso, porque ele é uma pessoa com X tempo para gastar. Então, beleza. Se a gente for falar em consultório, é a mesma coisa.
né? O cara tem uma agenda com X tempo, e se ele vender só consulta também não dá certo. Então, o que você pode falar pra galera aí sobre como escalar, quais são suas armas aí, o que você tem dentro do seu consultório que você pode ajudar a galera, assim, lógico, dando um panorama de escala, né? Como que pode escalar? Antes de você escalar, você tem que fazer o básico bem feito, que é dominar os 5 pilares de uma liberdade genuína. Saber gerar resultado para o teu paciente com capacidade técnica, ter um posicionamento digital estratégico e intencional, saber estratégias de gestão e marketing para encantar o teu público, aumentar o LTV dele para vender para ele por mais vezes, Show. e técnicas de venda para vender melhor e vender mais caro também. Uhum. Então, tudo isso é muito importante para depois você pensar em escalar. Isso já vai te gerar uma escala muito grande. Então, é isso que eu ensino e faz médicos saírem de 20 mil para 500 mil de faturamento mensal. Massa. Então, isso já dá uma escala do caramba. Só que, na nova medicina, ter o consultório particular cheio é apenas o segundo de 6 níveis de sucesso. E aí é cenas para os próximos capítulos lá no meu Instagram, vocês vão acompanhar qual é o nível 3, 4, 5 e 6. Massa. Você que acha que o consultório particular lotado, você zerou tua vida na medicina, saiba que você só passou da segunda fase. Show de bola. Então, a gente tem que pensar também em várias coisas, né? Por exemplo, dentro do consultório, o pessoal acha que é só consulta, né? Mas você pode fazer medicação. Sim. A gente estava falando aqui do produto aqui, do mapeamento genético. É um outro perfil de serviço que você pode colocar para agregar. Tem o implante hormonal, tem várias coisas que faz dentro disso, né? Que às vezes o médico que tá aí começando, ele não sabe dessas outras coisas, né? Ele acha que ele vai abrir o consultório e ele vai vender consulta, né? O pessoal acha que é papo de coach, né? Que dinheiro é mentalidade, mas dinheiro é mentalidade. E agora vocês estão vendo vários cortes do Alfredo Soares aí, vocês devem estar percebendo que realmente dinheiro é mentalidade, né? Porque o cara é um gênio. Sim. Nos cortes dele, você consegue ver que ele consegue criar dinheiro de uma maneira muito simples. Uhum. E ninguém fica muito rico, ou bilionário, ou multimilionário, juntando ou apenas se esforçando muito. Se chama modelo de negócio. E o modelo de negócio de consulta e retorno já está arcaico. Você que acha que está arrasando porque vende plano de acompanhamento, na verdade você também já está atrasado. A ideia é que você transforme o seu modus operandi na tua clínica de uma maneira que você trabalhe de maneira integral com o teu paciente em um protocolo de alto valor agregado que faça sentido para o objetivo final do paciente. Para que você não fique fazendo tratamentos parcelados e sim, você pega o paciente do começo, do meio e do final e consegue, de fato, resolver a vida do paciente para que ele não fique pulando de galho em galho nos médicos. Show de bola. Então, você consegue ali ter um ticket médio muito maior, ter muito mais qualidade de vida e também causar um resultado positivo para o teu paciente muito melhor, porque o paciente ele vai estar com um arsenal terapêutico, vai estar envolvido em vários procedimentos, tecnologias, medicamentos para conseguir um melhor resultado. Então, quanto maior o nosso arsenal terapêutico, logicamente, a tendência é que nós tenhamos resultado também mais eficiente. Sim, total. E assim, o pessoal, igual eu tava falando, o pessoal não entende que dentro de um consultório, dentro de uma clínica, você pode ter várias coisas, né? Ah, mas André, será que o paciente precisa disso? Então, depende. Não tô dizendo que é para todo mundo. Que o pessoal acha que, tipo assim, colocar soroterapia é errado, você colocar exame dentro do consultório é errado. Depende, cara. Depende, porque a ética, eu acho que dentro da medicina, a ética é o básico também, como a gente estava falando, a parte técnica. É básico. A gente nem tinha que estar discutindo isso. Cabe para todo mundo soro? Obviamente que não. Cabe para todo mundo monjaro para emagrecer? Obviamente que não. Mas o que eu quero dizer é que você tem que ter várias coisas dentro do seu atendimento para você dar suporte para o paciente e para você entender que você tem que escalar o que você faz ali. Não é só consulta. Então, se você faz um plano de acompanhamento, você tem que ter lá um teste genético, você tem que ter os exames laboratoriais, você tem que ter o Monjaro lá também, né? A tirzepatida. Você tem que ter várias coisas para agregar no seu atendimento. E a grande maioria não entende isso. Exato. Tipo, ele pega lá e fala assim, não, eu vou fazer minha consulta e vou colocar o Monjaro pra ele comprar lá na farmácia. Às vezes na farmácia nem tem, tá? Estão até roubando aqui farmácia pra caramba. Não tem, né? Aí chega lá na farmácia lá, não tem, ele fica rodando um monte de farmácia, tá? Você deixou de ganhar dinheiro dentro da sua clínica, assistir melhor o seu paciente, né? Porque você consegue toda semana ter o seu paciente na clínica, isso é ótimo. E ele faz uma bioimpedância, já faz a medicação lá. Ele não vai ter a dor de cabeça de ficar procurando quem vai aplicar nele. Tudo com uma técnica. É muito mais personalizado, né? Na farmácia a gente Mais. só tem a dose de 2,5 e de 5 miligramas. A gente sabe que
Lá na clínica, na verdade, eu não uso menos de 5. Na verdade, eu não uso 5 miligramas em praticamente ninguém. Eu devo contar nos dedos de uma mão a quantidade de pacientes que usam uma dose abaixo de 7,5 miligramas. Então tem uma diferença absurda no tratamento, Total. na eficácia e na força do tratamento, né? Sim. Quem estava utilizando ali de uma dose de 5 para 7,5, a gente aumentou 50% da dose. Sim, total. Então é outro resultado. E essa polêmica aí, vamos aproveitar também e falar sobre, né, do Mounjaro aí. O que você acha? Tipo assim, o pessoal tem muita gente e muitos médicos, né, que são contra a tizerpatida, né? Porque fala que a molécula não é estável. O que você acha disso, cara? Esses médicos, na verdade, eles fazem um desserviço para a sociedade, né? O cara que é contra a tizerpatida manipulada, eu não entendo qual é a sanidade mental que ele tem, porque ele tá fazendo um desfavor pro mundo inteiro, cara. Porque é uma medicação que revolucionou Total. a obesidade, o tratamento da obesidade. E o acesso da manipulada E você é muito maior, ceifar o direito do paciente de utilizar a manipulada, porque você é speaker da empresa bilionária, meu irmão. Total. E aí eu sou o picareta? Total. Eu também acho Sabe o que é pior do que o lobo? O lobo vestido na pele de cordeiro. Aí... Esse é o pior. Então, eu quis trazer isso daqui, né? Porque essa semana aí, essas semanas, né? Teve muito, né? Que falaram bastante sobre a tizerpatida. Tá até no Senado a discussão, né? Eu vi hoje que uma senadora falou sobre o assunto e tal. Provavelmente vai cair, cara, né? É uma empresa multibilionária aí que tá cercando as grandes empresas, as empresas que fazem em maior quantidade pro Brasil essa manipulada. Sim. Mas provavelmente o que eu espero, né? E acredito que vai acontecer é que vai acabar isso, assim como também teve uma época que proibiram os implantes, ficou 30 dias suspenso e voltou. Não é suspenso ainda a tizerpatida manipulada. Estão tentando fazer com que isso aconteça. Mas eu vi que Não uma acho senadora falou bem, assim, entendeu? Sim, ela eu vi. falou super bem. Não faz o menor sentido ser contra, cara. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Eu não sei o que é que faz mais. Eu não sei o que é que faz menos sentido. Você votar no PT ou ser contra a tizerpatida manipulada. Então, cara. e eu como farmacêutico, tá? Eu sei como que é difícil você tirar uma licença para ter uma farmácia de manipulação de injetáveis, tá? Não é tão simples. Para você ter ideia, é um filtro tão doido, entendeu? Porque assim, uma coisa é você fazer os manipulados Sim. orais e outra coisa é fazer injetável. Cara, até pra você pegar cafeína, você tem que falar com a Anvisa, Vigilância Sanitária, Polícia Federal, você tem que mandar... Então, e aí você me pega uma farmácia de manipulação que tem a licença até entendeu? De última instância, que para fazer o medicamento injetável é uma coisa muito doida. E aí você pega e falar que não é eficaz, pelo amor de Deus, cara. Nem eles acreditam nisso, cara. Eu também acho. Mas É óbvio, não tem o que eu não achar, né? Pô, eu utilizo na minha clínica, já fiz meus pacientes perderem algumas toneladas. Como é que não? Gabriel, os colaterais primeiro, que é 70% menor os colaterais do que o da Ozempic. E você percebe que os pacientes têm os colaterais mais brandos, que é um enjoo, uma constipação, uma diarreia, que a gente consegue controlar com os medicamentos, cara. Mas você ceifar o direito das pessoas a tratarem a obesidade, que diminui a expectativa de vida das pessoas, meu irmão... Eu acho assim que... É um crime. Na moral, eu acho que tem alguma coisinha aí, tem alguma coisa estranha, e eu não concordo também. Eu acho que eu, por ser farmacêutico, eu acho que a farmácia de manipulação... ela tem ótimos profissionais. Para ela ter esse nível de segurança para poder ser aprovado pela Anvisa trabalhar, cara, é surreal de documentação. Você sabe, para abrir um consultório já não é fácil. Sim. Agora imagina você abrir uma farmácia de manipulação e de injetáveis. Cara, é um nível louco, cara, de burocracia. A gente tá falando de pouca coisa, né? É só assim, indústria farmacêutica, né? Enfim... mas bacana. Para encerrar aqui, doutor, eu tenho umas coisas para te perguntar em relação a... O que você acha, tá? Da genética e tudo que você faz no seu consultório em relação à medicina de precisão, medicina personalizada. Você acha que é um diferencial mesmo, a genética, o que a gente estava falando sobre predisposições? Você acha que isso vem de encontro com o que você faz? O que você acha? Sim, eu acho que os avanços da medicina, eles vêm para ficar. Eles não chegam e depois vão embora. Toda grande novidade, todo avanço tecnológico, ele vem para ficar. E a medicina genética, né, que a gente chama agora de medicina de precisão, ela veio para ficar. E é muito importante porque a gente consegue ter muito mais clareza no tratamento que a gente vai fazer para o paciente, cara. Então, tem paciente que diz que é gordinho porque tem o gene da obesidade. Aí você faz o teste genético e vê que não é. Uhum. Aí tem paciente que você percebe que tem muito medo, inclusive, de iniciar uma reposição hormonal porque ele tem medo de ficar calvo e quando vê ele não tem o gene da calvície. Ele tá deixando de melhorar a qualidade de vida dele para uma reposição hormonal. Total. Então você consegue
ser muito mais eficiente e personalizado de acordo com a necessidade do paciente. Né? Sabe os medicamentos que fazem mais efeito, os medicamentos que fazem menos efeito? Você consegue ter, eu chamo do livro da vida do paciente, né? Ele faz uma vez e serve para sempre, para a vida toda. Na verdade, isso serve para levar para as próximas gerações, inclusive. Maravilha. Eu vi que você fez até uma palestra, né, recentemente, falando sobre epigenética, né? E é uma coisa muito doida. A gente pode até falar sobre isso nas outras vezes que você vier. E eu gosto muito desse assunto, porque às vezes a gente acha que a gente tem uma tendência ou não tem certa tendência, mas o que manda mesmo é o ambiente, o que você faz, apesar de ter aquela tendência, aquela predisposição, né? E a epigenética fala sobre isso e é muito bacana. E a gente vai falar mais sobre isso aqui nos podcasts que a gente vir, beleza? Mas estamos encerrando aqui, eu quero te agradecer. Se você quiser falar alguma coisa aí pro seu público, falar aí pro pessoal que também vai entrar aí pelo canal, fala da sua mentoria, fala o que você faz, pode ficar à vontade, tá? Colocar o seu Instagram aí, pode falar. Cara, foi um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar conhecimento útil com as pessoas. Talvez vocês acreditem que, não, ele deve ser mais alguém que tá querendo vender algum produto dele. Meu propósito não é esse, tá? Meu propósito é realmente fazer algo de unir a classe, de verdade, não fingir que tá querendo unir, te vendendo capacidade técnica como se fosse a resolução da tua vida, quando na verdade é o começo. Eu tô aqui para realmente fazer com que os médicos acordem e tirar 10 mil médicos do SUS até 2030. Esse é meu objetivo. Quem quiser me seguir e ver como é que eu trabalho, como é que a gente tem nossos resultados, lá tem feedback, tem resultado pra caramba. Então, uma vez um paciente meu que trabalha com a agência de marketing, ele fez, Gabriel, eu tô fazendo marketing de um médico, só que eu não tô vendo ele ter tanto resultado, ele tá na mentoria. Tu tem alguma frase chamativa forte pra eu mandar pra ele aqui? Eu fiz, tem, manda aí pra ele. Parece golpe, mas não é. Quando vocês estiverem lá no meu Instagram, vocês vão ver isso aí, tá? Parece golpe, mas não é. Essa é a realidade. Isso não acontece do nada, tá? Muita gente fala, como é que do nada a galera chega nesse resultado? Do nada um cacete. No mínimo, ele demorou 6 anos pra se formar médico. Eu só fiz com que agora ele siga um caminho que já foi trilhado, que já deu sucesso, e ele pare de depender do governo como fonte pagadora do seu salário, e agora seja protagonista da sua carreira. Então, se hoje tem biomédico que ganha 20 mil reais, é porque você, médico, pode ganhar 200. Total. Maravilha. Show de bola. Então, você que gostou desse episódio, curte, compartilha, tá? O DMED tá começando agora, a gente tá querendo melhorar aqui. Deixa seu comentário, o que a gente pode fazer pra melhorar, quem que você quer que a gente chame aqui, tá? E me segue lá nas redes sociais também, @oandrepeçanha, tá? Tem o Collab Genetics aqui pra você seguir também. Se você é médico e quer saber sobre o teste genético, vai ter aqui o QR Code na tela, vai ter também na descrição desse vídeo. E esse é o DMED. Muito obrigado por ter acompanhado. Até a próxima.